Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santa Luzia. Se tem pouco sobre a vida dela, mas o que sabemos é que ela morreu provavelmente em Siracusa, na perseguição de Diocleciano. Desde a antiguidade, seu culto estendeu-se por quase toda a igreja e o seu nome foi incluído no cânon romano. O evangelho de hoje, Jesus nos fala de uma coisa que é muito importante, meus irmãos, para esse tempo em que nós vivemos, que é o tempo do Advento. Nos preparamos, como eu sempre estou dizendo, para o Natal, para a primeira vinda do Senhor, para celebrar essa solenidade do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à terra para nos redimir, para nos salvar. Mas, ao mesmo tempo, nos preparamos para a sua segunda vinda. Não sabemos o dia e nem a hora. O Senhor não deixou marcado para nós o dia nem a hora. Se alguém começar a dizer por aí: Jesus vai chegar, vai voltar no ano de 2030, vai voltar no ano de 2040, não vamos dar ouvido. Porque pode ser e pode ser que não. Pode ser que sim e talvez não. Não sabemos. O que nós podemos entender é o seguinte: estejamos preparados. O evangelho de hoje está em Mateus 11, do versículo 16 até o versículo 19. E Jesus aqui fala de uma geração, e que essa geração é a nossa. Jesus falou da geração dele, e essa geração dele já passou, e agora é a nossa geração. Nós somos como pessoas que não damos ouvido ao que Deus está a nos dizer. Tanto faz como tanto fez. Não damos ouvidos. Deus está falando do seu retorno. Deus fez muitos milagres. Ele morreu na cruz, nos redimiu, abriu a porta do céu para nós. E Deus agora, ele se lamenta porque não estamos nem aí. Aí Jesus conta, melhor dizendo, essa parábola. Com que vou comparar esta geração, a nossa geração? São como crianças sentadas na praça que gritam para os colegas dizendo: tocamos flautas e vós não dançastes. Imagina, tá ali alguém tocando, quer seja flauta, um piano ou alguma coisa, e a pessoa não dá ouvido, ele
chama as pessoas para dançarem e as pessoas não querem dançar, elas estão preocupadas mais com outras coisas. Você está compreendendo o que é que Jesus está falando para nós? Deus está, nesse tempo, nos recomendando a vigília. Deus está nos recomendando a fazermos penitência, a mudarmos de vida, porque Ele poderá chegar a qualquer momento e Ele precisa nos encontrar numa vida de santidade, na fidelidade, no cumprimento dos mandamentos, sendo fiéis aos sacramentos, e o comportamento nosso é totalmente o contrário. Ninguém está aí para os mandamentos da lei de Deus, ninguém está aí para se santificar através dos sacramentos, levando uma vida totalmente errada, longe de Deus. E se o Senhor chegar? O Senhor não pode, meus irmãos, chegar e nos pegar de surpresa. Quando o Senhor vier na sua glória, nós precisamos estar em atitude aqui na terra de vigilância, esperando, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que ele virá. E uma vez que nós não sabemos o dia e nem a hora que ele virá, nós precisamos estar em atitude de alerta. Não sei se vocês já viram em filmes ou se não, em situações reais, quando existem esses lugares aí que tem terremotos, que tem vulcões, que as pessoas que moram naquelas cidades bem próximas desses vulcões, elas precisam estar sempre em atitude de alerta, porque a sirene, ela poderá tocar. E essa atitude de alerta, as pessoas elas devem deixar as coisas já preparadas para quando a sirene tocar, porque eles não sabem a hora que a sirene poderá tocar, eles estarem preparados. É assim que nós precisamos estar preparados, a confissão em dia. Nós precisamos estar nessa atitude de alerta. Se temos pessoas que nós precisamos nos reconciliar, nós deveremos nos reconciliar. Se nós, nesse tempo, não estamos praticando a caridade, precisaremos praticar a caridade. Aqueles que não estão regularizados na vida matrimonial, precisam regularizar a sua vida matrimonial. Se são pessoas que vivem juntas, procurem um pároco para ver a questão do sacramento do matrimônio. Se são pessoas que vieram de um matrimônio e se juntaram e estão vivendo essa situação de adultério, precisará buscar o tribunal eclesiástico. Tudo precisa ser resolvido agora. Se tem alguma dívida que a pessoa não conseguiu pagar, ou melhor, se a pessoa está enrolando, ela precisa desenrolar, ela precisa pagar essa dívida. Aqueles que roubaram precisarão restituir o que roubaram. Essa é a música que o Senhor está tocando para nós. Esse é o lamento que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Essa é a vida nova que precisamos estar diante desta situação de que o Senhor poderá chegar a qualquer momento. É o tempo do advento, meus irmãos. É interessante, eu já falei aqui que quando vai chegando o final do ano,
aqui em Cachoeira Paulista, que é a cidade onde eu moro, nós vemos as mangas, os pés de manga, eles começam a florir, de repente as mangas vão aparecendo. Quando chega esse tempo, na minha cabeça já está bem claro. Olha, estamos chegando no final do ano, o Natal está chegando aí, as festas de final do ano estão chegando. De qualquer forma, a gente vai percebendo que precisamos nos organizar melhor. Então, se nós nos organizamos, porque esse é o canto que está sendo cantado, o final do ano está chegando, o Natal está chegando, vamos nos preparar. Então, diante de uma incerteza que nós não temos, porque Jesus não disse o dia e nem a hora em que ele iria voltar, então nós precisamos estar nessa atitude de alerta. É lamentável quando nós nos deparamos com situações de pessoas que morreram e não estavam preparadas. Elas foram convidadas a se preparar, mas elas não se prepararam. Na cabeça delas estava que elas ainda iam durar muito tempo, muitos anos de vida. Então elas não se prepararam. E o canto que estava sendo cantado é esse: o Senhor voltará, o Senhor retornará a qualquer momento. Mas elas não deram o ouvido necessário para isso. Então o Senhor veio. Ele não veio na glória para julgar os vivos e os mortos, mas ele veio individualmente na vida daquela pessoa. Talvez até você tenha tido essa experiência, quem sabe, de pessoas da sua família que deveriam ter se preparado e não se prepararam. Amigos. E eu sei que nós, inconformados com determinadas situações, aí nós começamos a dizer, mas deu tempo, a pessoa ela se arrependeu naquele momento, ela conseguiu a salvação. Mas, meus irmãos, não podemos nos iludir, as coisas não são dessa forma, a realidade ela não é essa. Pode ser que realmente essa pessoa, no último momento, ela possa ali ter se arrependido. Mas aquelas que morreram de morte súbita, aquelas que, infelizmente, morreram num acidente, um acidente de carro ou de avião, ou de repente foi atropelada, e elas não estavam preparadas. A música estava sendo tocada. Arrependam-se dos seus pecados, volte-se para Deus. Veja o que está, as coisas que estão dependendo de serem resolvidas, resolvam logo, e acabaram por não resolver. E agora nós ficamos aqui, não, ela está no céu, ela se salvou, e realmente é uma atitude lamentável, porque no fundo, são atitudes de dúvidas que nós ficamos, porque nós não podemos reafirmar nada, mas é lamentável a forma como ela se foi. E isso não pode acontecer conosco. Nem eu e nem você pode ser a próxima pessoa. Não, não podemos. Mas é bonito quando nós nos deparamos com pessoas que faleceram e que nós sabemos que elas realmente estavam preparadas. Elas se confessavam com frequência. Elas buscavam a vida com Deus, sim, ela tinha defeitos.
defeitos que precisavam sim ser corrigidos, mas nada que pudesse levar essas pessoas à condenação eterna, nada. Morreram santamente e foram ao encontro de Deus. Mas quando nós nos deparamos com aquelas pessoas que não estão aí, tanto faz como tanto fez, a gente olha o cenário até político aqui no Brasil, nós vemos tantas coisas lamentáveis, situações lamentáveis, dinheiro, lavagem de dinheiro, mas não só na política, mas também nas empresas, mas não só nas empresas, mas no dia a dia também. Quantas situações de lavagem de dinheiro aí entre um e outro, não são dos grandes empresários, mas do dia a dia. Pequenos roubos, furtos, enganação, mentira, vaidade, orgulho. E a música está sendo cantada. O Senhor vai voltar, o Senhor está voltando. Não brinquemos com a nossa salvação. Aí São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, com Deus não se brinca. Então não podemos brincar. Nós precisamos ganhar o céu. Nós precisamos, meus irmãos, ir para o céu. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não fazer a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Esse negócio de que todo mundo está fazendo aí, porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também, não. Se todo mundo estivesse fazendo a vontade de Deus, sim, eu estaria. Aí eu deveria fazer. Mas se todo mundo não está fazendo a vontade de Deus, isso não pode ser justificativa para eu também não fazer a vontade de Deus. É preciso fazer a vontade de Deus, é preciso ser fiel aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está vindo. E Ele vem agora, não é para derramar o sangue. Ele vem para julgar. Julgar os vivos, julgar os mortos. E nós professamos a nossa fé nos domingos e solenidades dizendo justamente isso. Que nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na vida eterna, nós cremos que o Senhor virá para julgar a terra inteira. E nesse tempo do advento, na liturgia, nos salmos, os refrões dos salmos têm dito isso. O Senhor virá para julgar a terra. As antífonas na liturgia das horas, na Santa Missa, o Senhor virá para julgar. E essa é uma grande verdade. E nós não podemos ser desclassificados nesse julgamento. Nós precisaremos ser classificados. Então, levemos uma vida santa. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que ela nos ajude nesse processo, nesse caminho, que ela nos leve ao céu, que ela nos ajude nesse caminho de santidade. Se o Senhor chegasse agora, você estaria preparado? Padre José Augusto, se o Senhor chegasse agora, você estaria preparado? Nos preparemos, irmãos, e peçamos a graça divina que ela venha em nosso socorro. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.